E aí, pessoal, beleza? Antes de a gente criar uma animação do projeto do avião, eu vou fazer nessa aula uma breve apresentação do processo de animação com o Blender. Chamamos de animação os filmes criados com técnicas que geram a ilusão de movimento, como stop motion, animação tradicional e animação digital. Assim como em um filme convencional, um filme de animação consiste em uma sequência de imagens que, quando reproduzidas a uma certa velocidade, criam a ilusão de movimento. Cada imagem de um filme convencional ou de uma animação é chamada de frame. Uma animação pode ser feita com diversas taxas de frames por segundo, mas uma taxa bastante usada é a de 24 FPS. Isso significa que, para cada segundo de animação, o vídeo exibe 24 imagens. Então, para criar um segundo de animação com a técnica de animação tradicional, geralmente o animador precisa criar 24 desenhos diferentes. Em uma animação digital, a gente pode utilizar um recurso chamado keyframe. Um keyframe é um tipo de frame especial, que guarda as propriedades do elemento que estiver sendo animado em um determinado momento do tempo. E quando dois keyframes são criados em diferentes momentos do tempo, com valores diferentes para essas propriedades, o computador é capaz de interpolar a diferença entre elas, gerando a animação automaticamente. Agora, vamos ver como criar uma animação simples no Blender. Para criar um keyframe para um determinado objeto, a gente deve estar com ele selecionado. E então, a gente pode ir ao menu Object, Animation, Insert Keyframe. Quando a gente fizer isso, a gente vai ver um menu onde a gente vai poder escolher para quais propriedades a gente quer gerar o keyframe. Se eu quiser fazer uma animação em que o cubo apenas se mova, terei que criar um keyframe do tipo Location. Se eu quiser criar uma animação com ele rotacionando, terei que criar um keyframe do tipo Rotation. Se eu quiser criar uma animação em que ele mude de tamanho, criarei um keyframe do tipo Scale. Nesse caso, eu vou fazer uma animação em que o cubo se mova e rotacione. E, para isso, eu vou criar um keyframe do tipo LockHot, que vai gerar simultaneamente keyframes de posição e de rotação. Quando a gente faz isso e está com o objeto selecionado na 3D View, a gente pode ver aqui na timeline este losango no frame em que esta linha azul está. Esse losango é exatamente o keyframe que acabamos de gerar. E essa linha azul é o playhead. Quando a gente move o playhead, a gente define em que frame a animação se encontra. Agora que eu criei o primeiro keyframe da animação no quadro 1, eu vou clicar e arrastar para posicionar o playhead em outro frame. Pode ser aqui no quadro 100, por exemplo. Agora, eu vou ativar a ferramenta Transform aqui na toolbar e vou mover e rotacionar um pouco o cubo. E para que o Blender gere um keyframe e salve essas transformações nesse frame, eu vou gerar um novo keyframe para o objeto. A gente já viu que a gente pode fazer isso indo ao menu Object, Animation, Insert Keyframe. Mas a gente também pode abrir esse menu para inserir keyframes simplesmente apertando a tecla I de Insert do teclado. E aqui eu vou mais uma vez clicar na opção Lock Hot. Se a gente olhar na timeline agora, a gente vai ver que um novo keyframe foi criado exatamente no frame em que deixamos o playhead. E se eu apertar neste botão agora para voltar o playhead para o início e apertar o botão Play, poderemos ver a animação funcionando. Na próxima aula,
a gente vai se aprofundar um pouco mais no processo de criação de keyframes e vamos criar uma animação simples para o projeto do avião.